Olá! Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso estúdio SBOC. Nós hoje vamos conversar com a doutora Ana Lúcia Paia Benito, psiquiatra, psico-oncologista, e com o doutor Gessé Lopes, que é membro do Comitê de Diversidade da SBOC, Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. O nosso tema, o nosso bate-papo, aspectos psicológicos do câncer em populações vulneráveis. Nós vamos falar da população SGM, né, que é um termo técnico que a gente usa, referindo-se ao LGBTQIAPN+. Ok? E vamos falar também, e é por aí que eu quero começar, sobre a situação da população negra. Os cuidados oncológicos para essa população são adequados, doutor Gessé? Eu começo pedindo a sua opinião, o senhor que é pesquisador aí na área. Obrigado a todos aqui presentes, obrigado à SBOC pela oportunidade de estarmos falando de assuntos tão pertinentes que durante muito tempo permaneceram esquecidos, e falar da população negra, da saúde oncológica na população negra hoje é extremamente importante em diversos aspectos, e cada vez mais temos dados sobre a dificuldade de acesso nos mais diversos estágios aí de cuidado, desde o screening, ou melhor, desde falta de informação para redução de exposição a fatores de risco ao câncer, até passando pelas questões de diagnóstico precoce com exames pertinentes de screening. São pacientes que têm mais barreiras de acesso ao tratamento adequado, são pacientes que recebem menos tratamento adequado, devido a fatores sociodemográficos, em alguns casos até clínico-patológicos específicos, se colocam em posição de desvantagem. Então isso tem um impacto muito forte nos nossos desfechos de cuidado, elevando a taxa de mortalidade quando a gente compara com a população não negra. O Brasil ele repete dados que vemos internacionalmente, principalmente dados americanos, onde a população negra, a depender do sítio oncológico específico, tem uma chance de mortalidade chegando a 40% maior. Pois é, em que tipos de câncer, doutor Gessé? A gente tem esse levantamento? Sim. Aqui no Brasil, nosso grupo de pesquisa do INCA se debruçou em cima de dados de sítios de tumores femininos, como câncer de colo de útero, como câncer de mama e câncer de endométrio. No câncer de mama, que foi nossa última publicação, nós vimos aí um risco aumentado de mortalidade em torno de 44% na população negra versus população não negra no Brasil. Não é pouco. Realmente não é pouco. E diante disso, e a Ana está aqui presente, a gente vai poder versar um pouco sobre isso, é toda uma situação do pós-diagnóstico mesmo, no que tange a questão de sobrevivência, o survivorship nessa população. Uma população que, quando vai ao consultório do médico ou procura o serviço de saúde, muitas vezes enfrentam questões de discriminação. É o que a gente chama de viés, tanto o viés explícito, que é aquela discriminação, aquela questão do racismo ali aberto, quanto a questão do viés implícito também, que é o que a gente tem de racismo inconsciente social, racismo estrutural. Então, a falta completa de letramento nessa situação do lidar com a população que está num microambiente sociocultural específico, isso pesa muito. Pois é, eu já queria te convidar para essa reflexão, doutora Ana. Qual é o impacto na vida desse paciente que já enfrenta essa situação de um acesso complicado, de um cuidado todo complicado e ainda vulnerável por termos índices aí maiores nessa população? Qual é o impacto na vida desse paciente? Na verdade, o que a gente observa, né, é que desde muito precoce essa pessoa já passa por situações de estigma, e que o sistema de saúde reforça muitas vezes esse estigma também, em que essa pessoa vai enfrentar situações de preconceito. Então, existem dados, né, que mostram que uma criança que é LGBT, ela sofre bullying desde muito precoce na escola.
E isso é muito assustador, porque isso, na psiquiatria existe a teoria do estresse de minorias, que significa o quê? Que eles tentavam entender por que algumas pessoas, né, de determinadas populações sofriam muito mais em aspectos de transtorno mental. E o que eles descobriram é que isso não é inerente à pessoa, mas sim isso vem ocasionado pelas questões sociais em que essa pessoa enfrenta durante a vida. E isso acaba gerando tanto situações de evitação do serviço público, muitas vezes evitar falar sobre a sua identidade de gênero ou sobre a sua orientação sexual para os profissionais por medo de sofrer preconceito. Então isso impacta tanto na busca pelo serviço, quanto até durante o tratamento, em que muitas vezes essa pessoa não se sente confortável ou segura para expor as necessidades que ela possui. Quer dizer, é uma mudança necessária, uma mudança generalizada, tanto para o paciente quanto para a estrutura. E aí eu pergunto, hoje, para o atendimento a essa população negra, o Dr. Gessé, há uma diferença no público e no privado? Nessa linha toda que o senhor listou pra gente? Bom, de certa forma, é de conhecimento de todos, eu acho que é algo muito explícito. A composição e a proporcionalidade de população negra no serviço público é muito maior. Esses nossos estudos mostraram dados sociodemográficos de vulnerabilidade muito grande. É uma população que é menos letrada, são mulheres que não têm parceiros, provavelmente arrimos de família. Até tem uma gaveta que a gente pode puxar aqui nessa conversa, caso haja tempo, sobre toxicidade financeira individual para essas pacientes, o impacto negativo da doença ao diagnóstico, o peso de gastos excessivos, perda de empregos, etc. Então é uma população em situação de vulnerabilidade muito grande. Nessa situação, a proporcionalidade em serviço privado ela é muito menor. Mas o que pesa muito é até a relação médico-paciente, ela fica um pouco comprometida. A falta de letramento, o uso de termos pejorativos, a falta de conhecimento do profissional de saúde em relação a isso. E outra coisa também que eu trago aqui em pauta é a proporção de cuidador de saúde com a identificação dessa situação especial do paciente. Por que eu estou dizendo isso? A proporção de médicos negros, por exemplo, é algo extremamente baixo. No âmbito da oncologia, a SBOC fez um censo no ano passado, menos de 1% dos oncologistas no Brasil entrevistados eram negros. Isso com um N em torno de 700 a 800 respondentes. Eu vou repetir, menos de 1% eram negros. Então é um universo extremamente segregador nesse sentido. Desafio. E, salvo me engano, os números não vou lembrar corretamente, mas em torno de... É claro que é algo autodeclarado, é um censo também que levou em consideração a questão de gênero e não só de sexo, mas a proporção de SGM também era extremamente baixa, em torno de 1 a 2% dos respondedores se identificavam como SGM. Então, assim, você pertencer a um grupo vulnerável, estar diante de alguém que não se identifica, a chance de haver termos pejorativos, a chance de o paciente se sentir discriminado, ela aumenta bastante. E já trazendo também um outro gancho, a pouca representatividade também que a gente vê desses pacientes de grupo vulnerável nos próprios estudos clínicos oncológicos. Então, eu estava até discutindo nessa semana em algum grupo de discussão de advisory board, no final puxei muito essa gaveta. Apesar de termos 50,5% de negros no Brasil e de 17% de negros dentro da população americana, no âmbito de estudos que às vezes no estudo de fase 3, que vai inclusão aí de mais de 1.500 pacientes, apenas 1 ou 2% de representatividade negra desses estudos. Então, o que nos faz concluir que são menos oferecidas oportunidades de ter acesso a tratamentos inovadores, muitas vezes tratamento padrão são negligenciados. Há estatísticas que mostram que os negros estão mais propensos a receberem tratamentos off-label.
Há também estatísticas que mostram que os negros são mais propensos a receberem menos analgesia, então assim, vem a própria percepção, que a Ana até pode falar, em relação à queixa, a sensação de dor, é um exemplo que eu dou, por exemplo. Então, essa população que vem já de um histórico de estigma, de invalidação, chega num ponto em que ela identifica sua dor num nível, mas quando você vai ver comparativamente, é uma dor que na verdade é intensa, mas que pela interpretação do profissional de saúde, às vezes por essa questão de ruídos de comunicação ou de falta de identificação, eles recebem menos analgesia, menos opioides, são, assim, de um certo modo, os dados nos levam a concluir, e eu estou falando de negros, mas também transporto toda essa situação para a população SGM, que são subtratados, provavelmente, aí, de uma maneira geral. Ou seja, são dois grandes desafios, né? Além de enfrentar a doença, enfrentar toda essa estrutura inadequada e eu diria até equivocada em muitos casos. Vamos agora falar da população SGM. Não é tudo a mesma coisa em relação ao acesso, ao tratamento, ao cuidado que se deve ter com essa população. Né, doutora Ana? Exatamente. Então, isso passa por diversas, né, por todo o processo, não só em relação ao diagnóstico, ao rastreamento. Em geral, existem alguns dados que mostram que, por exemplo, mulheres lésbicas têm alguns fatores de risco, pacientes gays têm outros fatores de risco. Então, a gente precisa pensar em campanhas também, né, do rastreamento precoce, que sejam mais inclusivas para a população, tanto de questões sexuais quanto de gênero, né? Então, as campanhas acabam não sendo inclusivas, as pesquisas muitas vezes não abordam essa população e chega a questão do diagnóstico, quanto esse diagnóstico impacta. O que eu costumo dizer é que trabalhar com essa população, ela abre uma coisa que a gente deveria ter há muito tempo na medicina, que é perguntar para o paciente, que é entender o que ele sente. Por quê? A maior parte dos oncologistas, muitas vezes, eles acham que não faz diferença, que não importa saber o gênero, ou não importa saber a sexualidade daquele paciente, que isso não vai fazer diferença. E importa. E importa muito, porque a partir do momento que você considera que aquela pessoa está dentro daquele padrão e você cuida dessa pessoa como se ela estivesse nesse padrão, você não está cuidando dela. E ela muitas vezes vai se sentir desconfortável nessa posição. Então, é necessário que se questione o paciente a questão da identidade de gênero, porque não é uma coisa que você olha, identifica, é como a pessoa se sente em relação ao gênero. Então não sou eu que vou dizer, é a própria pessoa que vai dizer. É importante a gente entender como que essa pessoa vivencia a sexualidade dela, né? Porque, por exemplo, mulheres também fazem sexo anal e a gente esquece disso. Isso nunca é abordado. Então é importante que a gente entenda tanto a questão da orientação sexual, por quem essa pessoa sente desejo, quanto inclusive as práticas sexuais, né? Para que a gente possa fazer as orientações adequadas, inclusive pensando no tratamento, o tratamento que para aquela pessoa cabe melhor, o tratamento que para aquela pessoa ela vai avaliar os riscos e benefícios do que para ela é importante. Então é uma desconstrução muito grande do que a gente já imagina. Tem pesquisas que mostram, por exemplo, que oncologistas insistem para mulheres fazerem a reconstrução mamária depois da mastectomia. Só que algumas mulheres, principalmente mulheres homossexuais, elas não desejam fazer a reconstrução mamária. Então, existem relatos de caso, inclusive, de solicitar avaliação psiquiátrica, apoio da família, para convencer essa paciente a fazer reconstrução mamária. Né? Então, aí mostra o quanto a gente não pergunta, o quanto a gente não entende as necessidades, porque não é que para mim é necessário, para aquela pessoa também vai ser. Os profissionais, né? Então, precisam estar mais bem preparados, é isso? Precisa ser feito um trabalho nesse atendimento
Porque a pessoa vai, ela confia totalmente naquele médico. Ela, às vezes, ela está entregando a vida dela ali, né, aquele profissional. Então, é preciso ter esse amparo maior do lado dos profissionais. É preciso. Não só médicos, como enfermeiros, todas. Sim, é muito importante, cada vez que a gente vem aqui falando, né, eu acho que a SBOC nos últimos anos vem observando, dando muito mais ênfase a isso, e nos próprios outros congressos de oncologia e na medicina em geral, eu acho que vem surgindo ainda essa discussão que precisa ser cada vez mais amplificada, porque os profissionais precisam buscar conhecimento em relação a isso. Os profissionais precisam se abrir, se desconstruir no que eles imaginam olhando para um paciente e aprender a perguntar para ele o que é importante. Agora, existe alguma diferença, doutor Gessé, em termos de tratamento, de conduta, quando se fala dessa população mais vulnerável, do tratamento oncológico? Essa pergunta é uma pergunta de $1 milhão. Não temos diretrizes muito específicas em relação ao tratamento para essa população tão especial. A gente, principalmente em tumores, em cânceres que a gente chama de hormone driven, que são guiados, cuja fisiopatologia é guiada por um desbalanço hormonal no corpo. Aí eu dou o exemplo: câncer de mama, que é um câncer hormônio dependente. Câncer de próstata também é hormônio dependente. Exemplo que eu dou, tivemos um caso nesse ano, uma demanda para o Comitê de Diversidade da SBOC para dar conduta e, enfim, orientações sobre o caso específico de uma mulher trans de Natal. Uma colega oncologista estava diante dessa mulher trans com um diagnóstico de câncer de mama e com uma proposta de fazer hormonioterapia adjuvante. A gente sabe que no câncer de mama nós temos como premissa reduzir a exposição do organismo à ação do estrogênio. Mas essa mulher trans, ela se colocou numa identificação com o feminino e havia feito sua transição na adolescência. Ela não tinha prótese mamária, ela tinha mamas desenvolvidas. Então, fomos em literatura e nos deparamos com uma completa folha em branco. Então, e aí está a grande fragilidade também do sistema. Nas pesquisas clínicas, não se faz identificação do paciente incluído hoje em dia pelo gênero, se faz pelo sexo, ou masculino ou feminino. Tanto nas pesquisas clínicas, de ensaios clínicos explanatórios, que são aqueles que são feitos em ambiente controlado, quanto ensaios clínicos pragmáticos de vida real, e também estudos epidemiológicos de um modo geral. Não temos dados, e isso eu vou estar apresentando na minha aula de sábado, sobre conduta e manejo específico em paciente SGM. Então, a gente se depara com completa falta de dado, a literatura não nos fornece orientação para esse caso específico, e para esse caso específico também, onde a gente sabe que a população trans brasileira, ela gira em torno de 2 a 3%, e nesse caso em específico, que é um câncer em indivíduos XY, e de certa forma é um câncer de mama mais infrequente. Então, de repente, a gente lida com aquela situação onde não vamos ter resposta, porque se por um lado, para o câncer de mama, eu tenho que proibi-la de usar o estrogênio e, de certa forma, até bloquear a sua ação com o comprometimento dos seus caracteres femininos. Por outro lado, a Ana pode dizer, eu me deparo com aquele risco de autoextermínio. A gente sabe o que o paciente faz, né? Quer dizer, como é que se conduz? Né? Como é que o médico faz se o paciente diz não quero fazer? Nessa população, risco de autoextermínio altíssimo. Nossa. Se eu não estiver errado, a Ana me corrige, em torno de 17% de autoextermínio nessa população específica. Então, realmente a gente hoje tem esse chamado urgente para a questão dos estudos clínicos, de passar a identificar gênero dos pacientes incluídos. Certo. E temos um chamado urgente para as sociedades, tanto a SBOC, quanto a ASCO e quanto outras sociedades oncológicas pertinentes, para se debruçarem em cima de diretrizes específicas para essa população especial. Como é que fica a situação desse paciente entre
manter a identidade, né? Sim. E fazer esse tratamento nessa situação que o Dr. José trouxe. O que se pode fazer? Eu acho que é essa questão da autonomia do paciente e de muita comunicação entre o profissional e o paciente, no sentido de tentar encontrar alternativas, né, que caibam para aquela situação, para que esse paciente se sinta confortável mesmo. Mas é um grande desafio, sem dúvida. A decisão tem que ser desse paciente, totalmente, É do mesmo paciente, que envolva uma decisão, um risco. Exatamente, mas uma decisão, né, que ele entenda os riscos, os benefícios, quais são as possibilidades, e isso a gente pensar junto. Eu acho que em algumas situações, né, a gente não tem protocolos e a gente tem que pensar junto com o paciente. Então, olha, existe essa ou essa possibilidade, será que é possível tentar? Se for essa possibilidade, talvez exista um risco, né, X, ou essa outra, um risco Y, então. E é muito essa questão do diálogo, da comunicação médico-paciente mesmo, para que esse paciente consiga, essa paciente no caso, possa fazer o tratamento, porque muitas vezes se você também chega e fala, olha, ou é isso ou não é nada, esse paciente simplesmente ele vira as costas e é o nada. E daí ele perde a oportunidade de fazer um tratamento, que talvez não seja o tratamento o ótimo, né, do protocolo, mas ele perde a oportunidade de ser atendido. É uma decisão compartilhada, de certa forma, que sim ou que não envolve perda. Se por um lado eu escolho o tratamento padrão da doença, esse caso específico, eu vou ter uma redução de risco de óbito pela doença, mas eu vou mudar meus caracteres, eu vou ter uma qualidade de vida extremamente inferior. E a gente sabe que a questão do bem-estar psicológico e saúde mental é um dos pilares hoje de qualidade de vida pela OMS, e digo mais, a questão da sexualidade, que hoje em dia é um dos pilares de mensuração de medida de qualidade de vida pela OMS. Então, por um lado, eu reduzo minha chance de óbito pela doença, mas a que custo de qualidade de vida e autoidentificação com o corpo e outras situações, até risco de autoextermínio. Por outro lado, se eu não trato a doença, eu vou estar em risco da doença realmente se proliferar e me levar a óbito, mas por outro lado eu não perco minha qualidade de vida. Então é uma decisão compartilhada. Acho que é nessa situação que você tem que ter um profissional oncologista extremamente bem preparado, trabalhando conjuntamente com a equipe de saúde mental, para poder dar o melhor direcionamento. E realmente, diante do completo breu, falta de dados, falta de diretrizes, nessa situação específica, individualizar, levando em conta aspectos socioculturais, ideia, visão de mundo e visão de corpo, visão de vida do próprio paciente e suas expectativas em relação à doença, em relação à sua vida, em relação a tudo. A gente fala de rastreamento, diagnóstico, em relação aos tratamentos para essas populações, como é que estão? É exatamente isso, a gente não tem diretriz, nós não temos dados específicos. Hoje em dia, a grande maioria dos estudos, conforme a gente até estava conversando antes do podcast, se debruçam muito em dados de rastreamento. Certo. Mas nós não temos estudos, ensaio clínico específico direcionado exclusivamente para essa população, ou que tenha. Digo mais, hoje em dia nós não temos ensaios clínicos com identificação da proporção desses pacientes. A gente não sabe como é que essa população está sendo tratada. Se eu não coloco isso num formulário de pesquisa para identificação do paciente, se eu não tenho a identificação de gênero do paciente, eu não tenho como criar números, eu não tenho como criar dados e eu não tenho como também formar diretrizes em cima disso. A grande maioria dos estudos para a população SGM hoje na oncologia são estudos narrativos. Então, assim, são estudos, às vezes, casos isolados. Esse caso mesmo dessa mulher transgênero nos levou a uma revisão de literatura onde encontrávamos apenas casos clínicos, relatos de casos, e eu até diria um pouco soltos demais, sem uma definição concreta. A gente sempre recai na questão hoje, diante dessa falta de diretriz de dados, da individualização. E aí, sem esse material, sem esse estudo, sem esse protocolo, como é que você consegue fazer uma inclusão dessas populações
nas pesquisas? Como é que vocês conseguem fazer uma conscientização? Como é que se faz isso, né? Como é que o comitê pode, nesse aspecto também, atuar para ajudar a melhorar essa situação? Exatamente, eu acho que a legislação tem que ser mudada. E a gente tem uma proposição do IBGE a partir, não sei se a Ana sabe, eu acho que agora já vai estar incluída a questão da identificação de gênero no IBGE. E graças a Deus, pela SBOC também, eles já estão com esse quesito no formulário para saber até quem somos do ponto de vista de oncologistas, de cuidadores de saúde no Brasil, qual o nosso perfil, porque até então a ideia que se tinha é que éramos todos brancos, heterossexuais e cristãos. Não há um retrato do nosso Brasil, né? E, doutora Ana, o que a senhora diria para essa população, para essas populações, né? Que eu não gosto de botar tudo como uma coisa só, com cada uma com sua especificidade. O que a senhora diria para conselho mesmo de psico-oncologista? Bom, para essa questão dos pacientes, sobre a importância deles exigirem que o profissional de saúde, que eles falem sobre a sua sexualidade com um profissional de saúde, sobre as suas necessidades com um profissional de saúde. Mas eu acho que o recado maior é para os profissionais de saúde, para que ouçam esses pacientes, né? Tem uma pesquisa que mostra que menos de 6% dos pacientes gays com câncer de próstata tiveram orientação sobre como retornar à sexualidade depois do tratamento do câncer de próstata. Né? Então é extremamente importante para os profissionais de saúde sair dessa caixinha, né? E pensar e questionar esse paciente. Muitas vezes a gente não sabe as respostas, né? Porque a gente realmente não aprende tudo isso na faculdade. Eu, pelo menos, quando eu estudei, quando se falava de sexualidade, era sobre IST e gravidez. A gente está aprendendo, todo mundo está aprendendo. Então a gente está aprendendo, eu aprendo. Hoje eu já ouvi o GC, já aprendi mais alguma coisa. Então é isso. E muitas vezes, talvez a gente não tenha as respostas, mas mostrar que a gente está junto, que a gente tem disponibilidade para estar entendendo e para estar buscando aí as alternativas, né, junto. Então... Não, e o SBOC está discutindo isso, ter um comitê de diversidade, sem dúvida nenhuma, a gente está avançando. Sim. Porque a gente está com uma sociedade de extrema importância, né, falando de uma doença de extrema importância, né, para ser discutida. Então eu acho que já é um passo. Eu costumo ser otimista nessa linha. Doutor Jair, qual é o recado que o senhor gostaria de dar para tanto os profissionais quanto os pacientes que estão nessas populações vulneráveis? Eu replico a fala da Ana. Eu considero que termos aquele tempo durante a consulta para tentarmos entender o universo cultural, as múltiplas facetas ali que compõem a vida do paciente, desde aspectos de sexualidade, aspectos psicológicos, seu ambiente cultural também, no que envolve questão racial e de comunidade, ambiente, questão religiosa também. Então isso eu tenho questionado bastante com meus pacientes. Isso vai ajudar muito ali no lidar e na formulação da relação médico-paciente, até aumentando a aderência a tratamento, até conseguindo atingir objetivos de desfechos e redução de risco de óbito e dentre outras coisas. Também eu acho muito importante. Da parte das sociedades, eu considero que a mudança de legislação é imperativa. Acho que temos que navegar melhor esses pacientes em condição de vulnerabilidade grande. Muito obrigada pela participação aí de vocês dois, doutor Gessé, doutora Ana. Obrigada pelo compartilhamento aí dessas informações, do conhecimento de vocês. Obrigada e até a próxima. Agradeço. Obrigada.